Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki. Estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje a nossa conversa vai ser sobre auto-perdão. Para nós compreendermos o que significa o conceito e a aplicação de auto-perdão, nós precisamos primeiro entender o que é o perdão. O que é perdoar? Perdoar significa eu repensar as atitudes de outrem, ou as minhas próprias atitudes, ou situações de passado ou de presente, que eu precise rever posturas, atitudes, pensamentos, sentimentos, emoções manifestadas, de modo a resolver essas situações. Não só externamente, para com o outro, para com a situação, modificando-a, mas também internamente, dentro de mim. Descobrindo quais são os meus auto-boicotes, quais são as reais condições de condicionamento, de crenças limitantes e de limitações que me impedem de perdoar. E trabalhar o perdão em mim. E trabalhando o perdão aos outros, às situações, com o externo, também comigo. Me auto-perdoando. A partir de um auto-respeito que eu vou estar produzindo. Pelo auto-amor, pelo amor que eu sinto por mim. Então, quando a gente fala em perdoar, muitas pessoas dizem que significa esquecer o que passou. Mas isso é impossível. Nós podemos lembrar menos. Ao lembrar, pode não doer mais ou não doer tanto. Mas é impossível esquecer. E em algum momento, por alguma situação, principalmente, se passar o tempo e aquilo não foi resolvido de forma eficiente e suficientemente assimilada, gatilhos podem desencadear que a situação retorne. E com tanta ou mais força da situação passada. Ou que a gente continue errando ou continue aceitando erros, um após o outro, por uma não modificação de ação, por uma não imposição de limites ao outro e a nós mesmos, que precisam ser feitos e que muitas vezes nós não queremos encarar ou aceitar que são necessários. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é ressignificar o que aconteceu, o que foi feito, quem fez. E aí, ressignificando, eu busco compreender a ação do outro e a minha ação, a intenção do outro e a minha intenção, as consequências das ações por conta das intenções do outro e as minhas, e desenvolver uma compreensão das situações que foram desencadeadas em função das ações que foram realizadas em determinado momento e que repercutiram e que resultaram nas consequências problemáticas que se instalaram e que geraram o ódio, a raiva, a mágoa, o trauma, ou seja, o que acabou precisando de um perdão. Então, eu ressignificar significa, em relação ao outro, ter empatia. Ou seja, compreender que o outro erra. Compreender que o outro é falho. Compreender que o outro está em processo de aprendizagem e de evolução. Como eu, que também erro, que também falho, que também estou em processo de aprendizagem e evolução. E que a recorrência de erros também faz parte desse processo de aprendizagem, principalmente quando nós não temos consciência desse erro
Ou quando temos consciência mais do nosso ego é muito inflado e nós somos orgulhosos e vaidosos no sentido de não aceitar que estamos errando e não tentarmos reparar esse erro e ressignificar a causa do erro em nós para que a gente não cometa mais esses erros renitentemente, e ainda ter a empatia de compreender que da mesma forma que o outro muitas vezes não está bem, eu também não estou bem. Não está de bom humor, eu também não estou de bom humor. Tem seus problemas para resolver, eu também tenho os meus problemas para resolver. Não significa que não se vá dar limites ao outro, que se vai deixar que o outro faça ou fale tudo o que queira. Que relações talvez não tenham que ser cortadas porque são tóxicas. Relacionamentos não tenham que terminar porque não são tóxicos. Processos, situações, enfim, variadas discussões não devam ser tomadas como medidas preventivas e sanativas de situações mais ou menos graves de acordo com o que aconteça. Para que a ordem se mantenha estabelecida na vivência individual e na vivência coletiva, social das pessoas, do grupo envolvido. Porém, há que se compreender que nós somos seres humanos, que estamos em processo evolutivo e que a evolução demanda uma aprendizagem em que nós não temos todas as ferramentas. Nós vamos construindo essas ferramentas, recebendo essas ferramentas pela convivência com os outros, pelo passar do tempo, pela experiência, e da mesma forma, muitas vezes somos os fornecedores dessas ferramentas e que toda situação, por mais grave, por mais traumática, por mais difícil, ela nos possibilita desenvolver habilidades para resolver problemas, para resolver conflitos, para encontrar soluções. Agora, se a gente fica reclamando, discutindo, choramingando, reagindo de forma à não resolução do conflito, como o pessoal diz, né, mimimizando, nós não vamos encontrar a solução. Quando a gente se coloca só numa posição de vítima, e às vezes a gente por N situações. Mas uma coisa é você ser vítima, outra coisa é você estar sempre no papel de vítima, como se você, em momento algum, tivesse qualquer possibilidade de resolver o conflito, o problema, a situação, ainda que de uma forma legal, ou de uma forma dialogada, ou de uma forma institucional, enfim, o que seja. Então, para eu ressignificar situações, relações, convívios, problemas que excederam o limite do aceitável e que demandam, no final, um perdão, é preciso que eu desenvolva a empatia de compreender que o outro está num processo de evolução, em aprendizagem como eu, e eu como o outro. E, então, desenvolver a resiliência comigo, de entender que eu estou nesse processo de evolução, de aprendizagem, de que como o processo é lento, é vagaroso, demanda tomar consciência dos erros, controlar e administrar e internalizar determinados erros, defeitos, crenças, falhas de conduta, que muitas vezes nos são, não digo inatos, mas correntes na forma como a gente se comporta e que muitas vezes a gente não percebe, ou não quer perceber, ou tem medo de tocar nesta percepção. Então a resiliência ela é muito importante. Essa flexibilidade de compreensão de que há um processo a ser encarado, a ser desenvolvido, que demanda um esforço e que vai levar tempo para acontecer, mas que deve ser dado a passos firmes no propósito de progredir, de melhorar, de avançar, de modificar, de crescer, de aprimorar. E o ego, sim, ele existe, ele é positivo. É o que nos faz nos amarmos, nos valorizarmos, nos respeitarmos e
quem se ama, quem se respeita, quem se valoriza, não deixa que o outro invada os limites sem que ele seja constrangido a repensar suas atitudes. Da mesma forma, o outro em relação a nós. E é isso que permeia esse equilíbrio harmonioso entre as relações. Saber até onde podemos ir e onde não podemos mais. Porém, significa também compreender que você é tão ser humano quanto o outro. E que precisa de tanto tempo quanto o outro em uma ou outra habilidade ou defeito para poder tomar a consciência crítica do problema e resolvê-lo, solucioná-lo. E não é na reclamação que a gente soluciona, é na ação, é na atitude. Então, eu reconheço, eu internalizo esse reconhecimento, eu reflito, eu repenso, reconsidero e vou modificando as minhas ações. Refletindo a cada nova ação e a cada velha ação, retomando processos que às vezes ao longo de anos a gente vai tentando até o momento em que ele internaliza no sentido de ser assimilado e modificado. Houve aí uma transformação, uma aprendizagem, uma evolução. Então, não há como ressignificar situações, não há como ter empatia, não há como ter resiliência se não existe amor. E aí o conceito de amor expande para além daquilo que a gente imagina e considera. Amar não significa ter só zelo e só boas intenções e boas relações com aquele que nos agrada. Mas muitas vezes ter boas intenções e boas relações, ainda que superficiais, com aqueles que não nos agradam, com as situações que nos desgostam. Porque muitas vezes elas são necessárias para o processo de aprendizagem dos indivíduos, para que eles evoluam, alcancem patamares mais altos de compreensão da realidade. Porque a realidade ampla nos foge. Nós não temos acesso a ela, porque nós não temos ainda um grau evolutivo suficiente para compreender a realidade na sua amplitude total. Nós somos limitados, o que não significa que nós devamos permanecer estagnados na limitação que temos. Nós temos que ir avançando, progredindo, ainda que a passos lentos, porém firmes, no propósito de não regredir, de não abandonar o caminho traçado para o progresso, para a evolução. E no desenvolver o amor incondicional, de compreensão, de respeito, de consideração, de empatia, de resiliência, de manter a harmonia, o equilíbrio, o diálogo, o respeito, nós desenvolvemos o auto-amor. Porque não há como eu dar o que eu não tenho. Mas daquilo que eu tenho, eu transbordo para o outro. Então, se eu me amo e eu entendo a importância que esse auto-amor significa para que eu tenha uma boa autoestima, para que eu me respeite, para que eu imponha limites, para que eu defenda o meu livre-arbítrio, também eu vou saber amar o outro. Ser resiliente e empático com as situações que envolvem os outros. E desenvolver o amor pelo outro e o respeito pelo outro, conforme ele merece, que também é a mesma forma como nós merecemos. E que é incondicional. E aí a gente precisa ter a compreensão, nós estamos em estágios evolutivos diferentes. Nem todo mundo pensa da mesma forma e nem todo mundo age da mesma forma. E nem todo mundo que pensa de uma forma age da forma que pensa. E fala, e age da forma que fala. Então existe diferença entre pensar, falar e agir. Deveriam ser unas. Mas nós estamos em processo evolutivo. Nem sempre a gente tem clareza suficiente dessa linearidade que deveria ser esse processo de pensar, de falar e de agir, que vem da forma como eu sinto, como eu me emociono em relação às coisas
que acontecem às pessoas que me cercam e a mim mesmo. E a forma como eu interajo com tudo isso e com o meio onde eu estou inserido. Então, desenvolver o auto-amor significa se autovalorizar, se auto-admirar, se auto-respeitar. E na medida que eu reconheço que isso é importante para mim, reconheço que isso é importante para o outro. E aí se estabelece um diálogo, uma reciprocidade, onde eu não sou mais, mas também não sou menos importante. E, portanto, os mesmos direitos que eu tenho, o outro tem, os mesmos deveres que eu tenho, o outro tem. Claro que cada um dentro do seu grau de consciência, da sua idade, da sua maturidade, das experiências que foi vivenciando, das aprendizagens que foi fazendo. E se eu sou capaz de me amar, eu sou capaz de compreender que eu cometo erros porque eu sou imperfeito. E aí eu sou capaz de me perdoar. O que não significa repetir os erros, porque se eu percebo que eu errei, eu percebo que eu preciso mudar naquele aspecto. E aí eu vou agir no sentido de que essa modificação aconteça. Mas o perdão precisa acontecer. E o que é o perdão? Eu ressignificar o que aconteceu, o que eu fiz, o que eu falei, para que eu possa conviver com o ocorrido e progredir a partir disso, usando isso como experiência para novas atitudes melhoradas, avançadas, no processo de ser melhor hoje do que fui ontem e amanhã do que sou hoje. E aí, quando eu conheço o que é auto-amor, conheço o que é auto-perdão, eu conheço o que é amar o outro e, portanto, a importância que tem o perdão de mim para o outro, do outro para mim, de situações ocorridas, resolvendo conflitos, solucionando problemas. Então, nós precisamos uma série de reflexões que nos permitem fluir para o caminho do perdão. Obviamente que se não houvessem erros, não haveria necessidade do perdão. E aí a gente precisa ter um pouco de cuidado com os melindres. Nem sempre o outro vai fazer coisas para você como você acha que fez. Nem sempre as atitudes do outro estavam sendo agressivas ou direcionadas para você. Então, muitas vezes a gente toma para a gente determinadas considerações que nem eram para a gente. E se torna agressivo ou magoado ou infeliz por determinadas coisas que aconteceram e que equivocadamente a gente acabou interpretando que seriam para a gente, não são. Mas outras são. E aí a gente precisa compreender que naquele aspecto, naquele momento, aquele indivíduo ou eu mesmo não sabia ou não conseguia agir de forma diferente. E aí preciso repensar, refletir criticamente e tomar novos posicionamentos. O que não é fácil, o que demanda esforço, o que demanda desapego de crenças limitantes, do ego, de vários defeitos e falhas de conduta que nós temos e todos nós temos. Porque aqui ninguém é tão bom que não tenha nada para aprender. E ninguém é tão mal que não tenha nada para ensinar. Então nós estamos em constante convivência justamente para que a gente possa aprender com o outro. Não é para se completar, porque ninguém completa o outro, cada um completa a si mesmo. O processo evolutivo, por mais que a gente conviva com outras pessoas, interaja, aprenda, ensine, ele é um processo individual. Portanto, que cabe a cada um. Então, eu não comando o outro, por mais que eu tenha responsabilidades com o outro, porque estou num relacionamento, porque sou pai, porque sou mãe, enfim, N situações. As relações humanas são muito complexas. E por mais que se fale diversamente, sempre vamos tender a ser um tanto unilaterais.
porque o nosso campo de visão é limitado. Porém, a gente precisa compreender que a nossa existência, a nossa convivência devem ser avaliadas todo dia, todo momento, no sentido de melhorias, de avanços, de progressos, de evolução e não de estagnação. E o não perdoar é uma estagnação. E aí, muitas vezes, as pessoas não sabem por que a vida não flui. Por que ela está cheia de problemas? Por que a vida está bloqueada? E ela está bloqueada e ela não flui porque eu não sou capaz de entender que erramos e precisamos perdoar a nós mesmos, ao outro, as situações que aconteceram, porque se elas aconteceram é porque tinham que acontecer e tinha que ser daquela forma. E aí, quem acredita em reencarnação, nós temos projetos que são planejados cuidadosamente para que a gente passe por determinadas situações, muitas vezes com a nossa consciência e anuência, ou seja, a gente aceita, porque nós precisamos fazer determinadas aprendizagens, pagar determinados débitos, cumprir determinados karmas, e chega aqui como a gente tem esquecimento, e aí o nosso ego infla, porque a gente traz as tendências, a gente não quer aceitar, mas precisa acontecer. E aquilo que você não consegue modificar que acontece é porque tinha que acontecer. E não estou aqui dizendo que porque tinha que acontecer não precisam ser tomadas ações no sentido de manter valores, regras, normas, leis e respeitá-las, porque elas são criadas para uma convivência mais harmônica, mais saudável entre todos. Mas não é para alguns, é para todos. Olha que complexidade que é uma relação humana. Então não dá para, nessa complexidade da relação humana, eu ser tão duro, rígido, no sentido de não perdoar, não me perdoar, ficar se culpando, trazendo à tona sempre traumas, situações vivenciadas que já não trazem mais aprendizagem, só trazem dor, sofrimento, angústia, pesar, ódio, raiva, mágoa, sentimentos que não contribuem em nada para a nossa evolução, muito pelo contrário, estagnam, cansam, machucam, tornam-nos perversos na vingança. E vingança não é justiça. Nós nem temos total consciência do que é justiça. Nós não sabemos amar incondicionalmente. A justiça, ela está ligada ao amor condicional. A justiça plena, ela só é desenvolvida quando se tem amor incondicional. E aí, todos os lados, todas as situações, todos os caminhos e percalços são avaliados para que se faça justiça. Não somos capazes ainda. Imitamos parcialmente formas de justiça. Porque nós somos limitados. O que não significa que nós não estamos caminhando e devemos continuar caminhando. Errando cada vez menos. Dentro das possibilidades, sem tantas autocobranças, sem tantas autojustificativas, para que a gente não seja nem permissivo e também não seja tão rígido, a ponto de começar a ficar amarrado em crenças limitantes, que nos fazem não progredir, muito pelo contrário, nos estagnam. Então, perdoar significa ressignificar situações, convivências, relações que ocorreram ou ocorrem e que é preciso um olhar para o outro e é preciso um olhar para a gente e é preciso um olhar para dentro e para fora, no sentido de buscar o melhor entendimento e a melhor aprendizagem da situação, de modo a que ela não aconteça mais. Porque se você vai perdoar ou precisar de perdão,
é porque a situação ela não foi positiva, não foi produtiva, não foi benéfica. Então há que se desenvolver as habilidades citadas no vídeo, entre tantas outras que tantos outros palestrantes, quando falam sobre o perdão, colocam e que são necessárias. Mais do que seguir o modelo de Jesus, para quem acredita nele, ou outros que são alicerce, que fundamentam esse amor incondicional e a capacidade de perdoar na sua integralidade, significa nós trabalharmos com as ferramentas possíveis, as nossas habilidades, para que a gente vá evoluindo e se melhorando de modo a ir alcançando essas possibilidades de aprender, de evoluir, de ressignificar, de nem errar, para não ter que perdoar. E aí a gente compreenda que um mundo melhor, ele só vai ocorrer quando efetivamente todos, cada um a si, ao outro, fizerem a sua parte para que haja essa melhoria. Eu agradeço imensamente quem assiste o canal. Quem quiser deixar o seu like no vídeo, eu agradeço. Quem quiser compartilhar este vídeo com alguém, eu agradeço. Quem quiser deixar os seus comentários no final do vídeo, eu agradeço também. Aqueles que precisarem de reiki à distância, deixem as iniciais do seu nome ou o seu nome completo nos comentários. Não precisa deixar o porquê você está necessitando do reiki. O reiki, ele é a energia universal canalizada, e a energia universal ela é inteligente, então ela vai para o que você precisa na medida da sua necessidade. E aí, por 3 noites seguidas, será enviada pelas ferramentas que todo reikiano usa diariamente ou de forma programada, para que ele possa não só buscar um auto-equilíbrio, mas também auxiliar os outros, o que não é fazer pelos outros, auxiliar os outros, as situações e o planeta nesse processo de reequilíbrio, de harmonia, de curas, né, necessárias. Os inscritos e os espectadores recebem, né, de forma corrente o reiki, porque já estão nas ferramentas como a caixinha, como o caderno. E aqueles que tiverem interesse em receber a terapia do reiki presencialmente, ou aqueles que tiverem interesse também em técnicas apométricas ou até em fazer cursos de reiki, também está disponível. Basta deixar um recado para que a gente possa conversar por meio de outra rede social ou de outro contato, firmando esse propósito, então, e aí negociando o que precisa em termos de horários e de valores, caso haja a necessidade, ou seja, o caso da terapia em questão. Eu agradeço imensamente a atenção, deixo um desejo muito genuíno de paz, de harmonia e de equilíbrio. Nós precisamos muito disso, muita reflexão sobre o que a pandemia nos trouxe em termos de reflexão para uma vivência mais saudável, para que a gente possa ser menos agressivo nas convivências, nas relações, nas comunicações, e possa ser mais empático nesses momentos, tanto de situações de conflitos internacionais e nacionais e regionais e até pessoais, e a gente possa realmente errar menos para não ter que existir o perdão, compreendendo que acontecem, que são necessários para um processo de aprendizagem, de melhoria e de evolução. Gratidão infinita, uma semana maravilhosa de muito amor, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muita aprendizagem para todos. Até o nosso próximo encontro.
Uma feliz semana para todos.